Olá a todos, nós estamos em mais um Bonierc Cast e queremos lhe convidar para um tema muito necessário nesse tempo, que é planejamento e execução. Nós estamos aqui com o Dr. Bonierc, mentor, palestrante, conselheiro de pessoas em empresa e é um especialista nesse assunto, e nós estaremos de fato sabendo um pouco mais sobre esse assunto e esse tema tão necessário e importante nesse tempo. Dr. Bonierc, o que é um planejamento estratégico e o que é essencial para que ele seja feito? Uma das premissas da alta performance, e eu diria de uma vida bem-sucedida, é você saber para onde você está indo. Então, ter um objetivo e ter uma visão, eu diria ser o fundamento mais importante para você traçar esse planejamento. Porque o que é o planejar? É o antever, é ver antes de ver. Então, eu preciso saber o que eu estou vendo no meu futuro. E aqui, quando eu falo ver, não é o enxergar, é o ver da visão, é o ver da parte imaginativa do cérebro, criativo, ou seja, qual que é o sonho que você tem a curto, médio e longo prazo. A partir dessa construção de visão, então eu vou trazer o meu planejamento. O que é o planejamento? É o trilho para eu chegar lá. É a linha pontilhada que eu vou traçar para que esse sonho deixe de ser um sonho e se torne uma feliz realidade. E aí nós temos aí várias ferramentas que podem nos auxiliar para que esse planejamento se torne prático, didático e factível. Pensando na importância do planejamento, quais são os prejuízos que uma pessoa pode ter não planejando? Quando você não tem um trilho, o trilho fala de quê? De uma delimitação de caminho para você caminhar, para você percorrer. Então, se você não tem o seu trilho, qualquer trilho te serve. Então, você se torna facilmente vítima das circunstâncias, tragado pelo humor dos momentos. Então, o grande prejuízo de você não ter um planejamento é você não ter foco, não ter direção, não ter um objetivo claro para a sua vida, e isso, de fato, é muito lamentável. Quais são os passos de um bom planejamento, pensando na importância dele? Então, nós precisamos definir primeiro, como eu disse, os objetivos. Então, quais são os objetivos? Onde eu quero chegar? Daqui a um ano, por exemplo, como eu quero estar? E aí, quando eu falo de objetivos, você tem que delimitar em qual área da sua vida, né? Nós podemos didaticamente dividir ou segmentar a vida em pilares, e aí você definir o objetivo em cada um desses pilares, né? Vamos pegar o mais comum do começo do ano aí. Eu quero ficar fitness. Isso é um objetivo. Agora, como eu vou fazer isso? Aí entra o planejamento. Então, primeiro eu preciso definir os objetivos. Ao definir os objetivos, então eu vou identificar aquilo que eu tenho já ao meu alcance como recurso para poder alcançar esse objetivo, e as dificuldades e coisas que eu preciso superar para que esse objetivo seja alcançado. Dentro desse contexto, você pode usar ferramentas aí que existem, né? Uma delas é a matriz SWOT, que é uma ferramenta que você vai identificar forças, fraquezas, oportunidades, e assim fica muito mais didática, né, a construção desse planejamento, dessa meta. E claro, uma das coisas que eu sempre falo é que não adianta só você planejar, você tem que monitorar o teu planejamento. Então, o planejamento não é uma coisa rígida, é uma coisa dinâmica, que pode mudar ao longo do tempo. Até porque as coisas mudam e elas mudam rápido. Então, de repente, você está com um planejamento, mas a circunstância aponta para uma movimentação diferenciada. O teu planejamento pode ser um problema e não uma solução. Então, eu defino objetivos, eu identifico forças, fraquezas, eu desenvolvo ali uma reflexão em cima dos recursos que eu tenho e que eu não tenho, e eu monitoro esse planejamento porque ele é passível de ajuste. Tem muitas pessoas que elas planejam,
só que elas não mensuram as metas, né? O que é uma meta mensurável e metas inalcançáveis? Então, existe até uma ferramenta que as pessoas utilizam muito e a gente usa uma expressão chamada meta smartizada, que é a meta smart, a meta inteligente. Então, uma meta mensurável é aquela que mesmo com o desafio que ela propõe, você tem condição, está no seu controle atingir aquele objetivo. Você tem recursos, você tem capacidades, você tem até apoios ao seu dispor que faz com que aquela meta seja alcançável. Agora, uma meta inalcançável é aquilo que foge da sua realidade, é uma ilusão, é uma utopia, né? Vamos colocar, eu quero me tornar um bilionário em um ano. Assim, humanamente falando, isso é impossível no sentido lógico da coisa se você ainda não tem, diria, nem o seu rendimento para manter a sua própria existência. Então é uma meta totalmente fora do padrão e da realidade. Então uma meta inalcançável, ela não obedece os pré-requisitos da meta SMART, que está sempre dentro daquilo que é possível de ser realizado. Todo planejamento, ele tem a probabilidade de sair dos seus trilhos. Como fazer o ajuste de um planejamento quando não sai como esperado? Primeiro, isso precisa ser um comportamento do indivíduo que planejou. Não se trata, assim, nós até já falamos, né, a respeito desse ponto, mas isso fala muito mais de quem planejou. Então é uma característica comportamental que quem está habituado a planejar precisa carregar, ou quem quer construir esse hábito, que é a flexibilidade. Então existem pessoas tão metódicas que elas se sentem desconfortáveis, ou muito mais do que se sentir desconfortável, elas não querem realmente flexibilizar, elas não têm uma maleabilidade. Então, muito mais do que o planejamento em si, é você que planejou, está disposto a se flexibilizar para alcançar o seu objetivo. É aquela coisa, a mudança de estratégia. Às vezes as estratégias precisam ser mudadas para que os objetivos sejam alcançados. Então, é natural que quem planeja seja uma pessoa flexível. Nós falamos muito sobre planejamento, né? E agora nós vamos entrar numa parte que é tão importante quanto, e podemos dizer até mais importante, que é a execução. Quais as habilidades um líder ou uma pessoa precisa ter para executar um planejamento? A execução, ela parte também de uma característica comportamental que é a atitude. Então, o planejamento, ele te dá 50%, mas a execução te dá os outros 50%. Então, não adianta nós termos apenas um papel e um plano, né, no campo da teoria, e isso não se tornar uma realidade. Existem até pessoas que não têm planejamento, mas são muito executoras. E essas pessoas, evidentemente, elas vão catalogar muito mais resultados. Obviamente, os resultados não podem ser os melhores ou aqueles que quem executou esperava, porque de fato, quando você executa dentro de uma previsibilidade, a sua chance de ser assertiva ela é muito maior. Então, quem está executando, primeira coisa, atitude, esforço, né? Decisão. E se você está executando e a sua execução ela envolve pessoas, e sempre envolve relacionamentos, liderança, impulsionar pessoas, obviamente, uma pessoa que é boa executora, ela precisa desenvolver uma boa comunicação, ela tem que ser clara no que ela fala, claro nas suas atitudes. Obviamente isso vai fazer com que a execução ela se torne muito mais excelente. Pensando em execução, né, Grant Cardone, ele comenta, né, que quem deixa para fazer amanhã o que precisa ser feito hoje, ele já violou um processo do sucesso. Qual a importância do sucesso e de uma pessoa que executa? Como alinhar essas duas palavras, sucesso e execução? Uma das coisas que eu tenho observado convivendo com pessoas altamente proativas é essa característica. São pessoas que
O que elas precisam fazer hoje, elas fazem hoje. Elas são uma máquina de ação. Isso é um mindset, é uma característica que revela o mindset de pessoas bem-sucedidas. De fato, sucesso e execução andam lado a lado. Nós precisamos apenas ressaltar que não é qualquer execução. É uma execução, e por isso que a gente começa falando de planejamento. É que os executores que executam, tendo o planejamento como bússola, eles vão ser destaque sobre aqueles que só executam sem que antes tenham planejado. Então, por isso a gente coloca planejando e executando. E a gente coloca no gerúndio, né? Planejando e executando, porque são coisas que não podem parar. Eu planejo, mas continuo planejando. Eu executo, mas continuo executando, exatamente porque a capacidade de se adaptar às circunstâncias, ela vai fazer com que essa pessoa que planeja e executa tenha muito mais chances de êxito naquilo que está fazendo. Pensando em execução, quais são os desafios, né, que impedem uma boa execução? Quais são os possíveis desafios que impedem uma boa execução? Eu acredito que o maior desafio ele é muito mais intrínseco de quem está executando. E um deles seria a autossuficiência, pessoas que não estão dispostas a pedir ajuda, porque no caminho, no percurso da execução, existem dificuldades que vão surgir que são fora da nossa previsibilidade. Então, se você não é uma pessoa que se abre para ser ajudada no momento de execução em que você não está conseguindo atingir o objetivo proposto, a chance de um fracasso é muito grande. Então, é muito mais aí um ponto de se olhar para dentro, né? O bom executor, ele é humilde, ele pede ajuda. Ele coloca, às vezes, na mão de uma pessoa determinada tarefa que talvez ele não tenha perícia, mas ele delega para que outra pessoa faça. Da mesma forma, ele executou. Ele não deixou de executar. Porque quando eu delego, eu estou executando através de outra pessoa. Então, essa capacidade colaborativa, ela inibe, ela te protege do grande desafio do caminho da execução, que é, às vezes, desafios que surgem que estão fora do seu controle ou fora da sua capacidade. Então, contar com pessoas nesse processo é muito importante. Doutor, pensando na sua fala anterior, qual então a importância de um mentor e de ter pessoas que deleguem dentro de uma execução? Eu estava conversando com um dos nossos mentorados ontem exatamente sobre isso. Qual que é o grande ganho de você ter mentores? É você acelerar o processo de conquista. Então, quando você, por si só, busca executar, eu não posso dizer que você não consiga, você vai conseguir, mas por um preço muito alto e pagando um sacrifício ou vivendo um sacrifício desnecessário. O mentor, ele vai te ajudar a acelerar o teu processo e, com suas orientações, te proteger de situações que você não precisava passar nesse percurso. Então, mentores são essenciais para quem quer viver alto padrão. Toda pessoa bem-sucedida, direta ou indiretamente, ela tem uma rede de mentores. Quando eu falo uma rede de mentores, é porque você pode ter um mentor na área financeira, que seja uma pessoa que tenha autoridade nisso, um mentor na área de relacionamentos, que seja autoridade nisso. Então, no caso pessoal, na minha percepção, mentoria tem que ser um estilo de vida. E, obviamente, quando você é uma pessoa ensinável, você vai ter também, naturalmente, condição de ensinar outras pessoas. É um efeito dominó. Eu me torno ensinável e isso me dá a capacidade também de ensinar. E nesse processo de ensinar pessoas, treinar pessoas, naturalmente você também vai desenvolvendo a capacidade de delegar tarefas, delegar responsabilidades, a fim de que aquilo que é necessário que você faça, você realize. Aquilo que pode ser delegado, você delega para que outras pessoas possam fazer. Doutor, você é mentor mais de uma década, né?
Então, conhecendo um pouco da sua história, você sempre busca mentores, cursos, treinamentos. Isso todo ano é uma realidade na sua vida. O que impede uma pessoa de buscar mentores? Perfeita. Talvez uma das perguntas mais importantes do nosso momento. Eu sempre falo que uma decisão ela é maior do que a sua condição. A decisão que você toma vai criar a condição de que você faça aquilo que você precisa fazer para crescer. Eu poderia contar aqui inúmeros testemunhos de cursos e formações que eu fiz, que naquele momento, naquela circunstância, eu não tinha condição ideal para fazer. Eu estou falando de finanças mesmo. Mas a decisão tomada me fez pensar nos possíveis caminhos a serem criados para poder chegar no objetivo. Então não é pensar, eu não tenho condição, por isso eu não vou fazer. Não. Você tem que mudar o seu processo de raciocínio. Você tem que dizer, eu decido fazer. E aí a pergunta que vale $1 milhão é como fazer? Esse como vai criar na sua mente caminhos possíveis, plausíveis, para que você crie as condições para realizar. Todo grande empreendedor, grande empreendedora pensam dessa forma. Eles não pensam primeiro na condição, eles primeiro tomam a decisão. A decisão tomada pode criar a condição para que aquela situação se realize. Então, primeiro é você tomar a decisão. E essa decisão tomada depende de uma visão. O que você quer alcançar? Porque se eu quero alcançar êxito naquilo, eu preciso me conectar com o ecossistema que proporciona um êxito, resultados já catalogados naquela determinada área. Então, se eu quero crescer na minha comunicação, eu preciso estudar sobre isso. Eu preciso estar em um ambiente onde pessoas que já venceram lições preliminares a respeito de comunicação estejam lá, e eu me conectando a esses ambientes, eu também vou adquirir o conhecimento que aquele ambiente proporciona. Então não é uma opção ter isso como estilo de vida, principalmente no nosso caso onde nós treinamos pessoas. Nós sempre precisamos estar em constante evolução para que o conhecimento passado seja de fato fresco e proporcione resultados extraordinários para as pessoas que nós temos a oportunidade de treinar. Pensando nessa resposta, qual a importância então da inovação dentro de uma execução e dentro de um planejamento? Quando eu penso em inovação, eu penso em você criar caminhos diferentes naquilo que você constantemente faz para poder atingir resultados diferentes. Tem uma frase que eles dão autoria a Albert Einstein, né? Talvez foi ele mesmo que disse, não dá para perguntar porque ele já não está entre nós. Mas como você vai desejar alcançar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas? Isso é utópico. Então uma mente inovadora está sempre buscando formas diferentes de fazer a mesma coisa para atingir resultados diferentes. Então imagine aquele processo que você faz todo dia lá na sua empresa. Que tal pensar uma forma diferente para ser mais efetivo? Para ter mais ganhos no final? Então uma mente inovadora tem tudo a ver com aquilo que a gente falou durante toda a nossa conversa. É a capacidade de se flexibilizar, de pivotar o projeto se for necessário, para que o objetivo seja alcançado. Continuando, como manter então um time comprometido? Porque quando você fala de planejamento e execução, você precisa de ter pessoas para que isso se torne palpável. Então, como fazer com que o time seja comprometido ao longo do processo? Aí a gente entra num campo mais profundo, né, de diálogo, porque isso tem muito a ver com quem está à frente. Então, um líder que inspira confiança, um líder congruente, que vive o que fala e fala o que vive, ele vai inspirar pessoas.
E mesmo que esse líder seja ainda iniciante nesse processo, o seu capital de confiança, o seu coeficiente de confiança favorece as pessoas estarem engajadas no caminho que ele está trilhando. Então, isso não tem tanto a ver com fórmulas ou técnicas. Isso tem a ver com quem está à frente, a visão que esse líder carrega, porque as pessoas querem seguir pessoas que sabem para onde estão indo. E se isso se alinha com aquilo que está no coração delas, obviamente essa sinergia vai acontecer. Aqui nós temos dois públicos, né? Um público pessoal e um público empresarial. Então, qual é a importância de uma cultura organizacional dentro de uma execução de um plano estratégico e de uma execução bem feita? Na verdade, essa é a espinha dorsal de toda e qualquer organização ou da vida de uma pessoa, porque isso não está distrito apenas à empresa, mas a sua cultura como indivíduo também pode te favorecer como pode te prejudicar. Peter Drucker diz que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Isso quer dizer o quê? Você pode ter a melhor estratégia. Se a sua cultura não for sólida, forte, a sua estratégia não vai sair do papel. Então, quando eu falo de cultura, eu estou falando de quê? Estou falando da identidade, dos princípios, dos valores, da visão, da missão, dos comportamentos. Então, esses 4 aspectos precisam estar bem desenhados, bem clarificados, bem experimentados, porque de fato a cultura se torna uma grande parceira dentro desse processo, ou uma grande adversária, a depender de que tipo de cultura nós estamos falando. Pensando na cultura organizacional, então, qual é mais importante? Um planejamento perfeito ou uma execução eficaz? O planejamento, na minha opinião, ele não, diria assim, é antagônico falar que um planejamento é perfeito. Não, porque não existe o planejamento perfeito, a não ser o plano do eterno. O plano do eterno é perfeito, mas no campo da humanidade, todo planejamento está sujeito a falhas. Por que está sujeito a falhas? Porque nós não somos donos do futuro. O dono do futuro é o Criador. O plano dele é perfeito, o nosso não. O nosso pode falhar, como também pode mudar, como pode ter que ajustar, né? Ajustar, ou pode simplesmente não ser mais útil. Existe planejamento que ele se torna inútil porque aquilo que você pensava alcançar lá na frente, uma circunstância ali favorável te faz alcançar. Então aquele planejamento perde a sua utilidade, porque o objetivo foi alcançado. E é assim que funciona. Então não há planejamento perfeito. Existe a necessidade de se planejar para que a sua execução seja o mais assertiva possível. Baseado nessa resposta, né? Quais são os 3 conselhos que você daria pensando no planejamento e execução para os nossos O primeiro conselho é: espectadores? Nunca deixe de planejar. Deve se tornar um hábito. Deve se tornar algo parte da sua jornada, do seu estilo de vida. Por quê? Porque isso vai favorecer a tua caminhada. Você construir trilhos que favoreçam você caminhar com foco, com objetivo. Então, de fato, você precisa ter o planejamento como parte da sua jornada, do seu estilo de vida. E, obviamente, junto com isso, seja uma pessoa atenta, monitore o que você planejou. Esteja sempre prestando contas a si próprio sobre aquilo que você mesmo desenhou para o seu futuro. E quando se fala da execução, que entra o terceiro conselho, não ande sozinho. Execução bem-sucedida é aquela que acolhe
ajuda, apoio, orientação. Isso vai fazer com que você se torne cada vez mais assertivo nos objetivos que você mesmo traçou. E para isso, conte conosco, né? No Instituto Rogério Boniek. Conte com mentores, pessoas que vão te ajudar nesse processo de alcance dos seus objetivos. Eu daria aí esses 3 conselhos: o planejar como estilo de vida, o monitorar como parte disso, e o terceiro, que entra no campo da execução, conte com pessoas, seja ensinável e humilde para pedir ajuda e para ser ajudado sempre que possível. Isso vai fazer com que você se torne cada vez mais bem-sucedido na sua jornada. Então nós queremos deixar aqui nosso agradecimento a todos vocês, né? E agradecer ao doutor pelo seu conhecimento, pela sua experiência e pela sua vivência dentro desse campo de planejar e executar, e é por isso que você chegou onde chegou. Até a próxima.